Amém? O Senhor colocou no meu coração hoje para a gente falar a respeito do profeta Isaías. Como a gente gosta do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, um profeta completo ali, que profetizou sobre muitas coisas. E eu queria falar um pouquinho sobre o chamado do profeta Isaías. 3 elementos no chamado do profeta Isaías, que está em Isaías capítulo 6, que você vai acompanhar comigo. E os 3 elementos aqui do chamado do profeta Isaías, dentre tantas coisas, né, irmãos? Porque esse chamado ele é muito abrangente, ele foi um chamado muito especial. Deus chama o profeta Isaías de uma forma muito especial. Mas esses 3 elementos que eu quero compartilhar nessa noite é a visão, a transformação e a resposta. Se você puder falar para o irmão que está do seu lado, a visão, a transformação e a resposta prática. Porque a visão gerou uma transformação e a transformação provocou uma resposta prática na vida do profeta Isaías. E ele foi um profeta que deu uma resposta prática para a visão que ele teve, para a visão que ele carregava. E isso é uma bênção nos nossos dias. O profeta Isaías, irmãos, ele profetizou a respeito da realidade que ele estava vivendo, que o povo estava vendo. Ele profetizou o que viria a acontecer 150 anos à frente, que foi o cativeiro, o retorno do cativeiro. E ele profetizou sobre Jesus. E o profeta Isaías, ele é um profeta considerado como profeta evangélico, ou evangelístico, porque quando ele fala a respeito de Jesus, parece que ele andou com Jesus. Parece que eles eram amigos, parece que ele é um dos apóstolos ali que escreveu os evangelhos, de tanto que ele conhecia, de tanta intimidade que ele tinha com Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer. Mas a intimidade que ele tinha com Jesus. E ele falou também, profetizou a respeito dos reis, ele profetizou a respeito de várias situações, e ele profetizou no período ali de 4 a 5 reis, e foi uma bênção o ministério dele, mas o ministério dele teve algumas chaves que servem para nós, que servem para o nosso coração aqui nessa noite. Então, Isaías capítulo 6, se você já abriu sua Bíblia aí, nós vamos ler aqui. Aqui está falando que ele começa, né? Esse texto ele começa no ano que morreu o rei Uzias. Isaías já vinha profetizando antes, Isaías já tinha visão antes, até que chega no período ali onde morre o rei Uzias. E a Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. E esse texto me chama a atenção, irmãos, eu poderia passar a noite inteira falando só desse versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. E por isso que a primeira coisa que a gente precisa entender, na nossa vida na terra, no nosso ministério, irmãos, no céu vai acontecer muita coisa maravilhosa. No céu não vai ter luta, não vai ter choro, não vai ter tristeza, só vai ter alegria, só vai ter bênção. Enquanto nós estivermos aqui na terra, existem processos que nós passamos e protocolos que nós precisamos cumprir. Que no céu muitas coisas não serão necessárias, mas enquanto nós estamos aqui na terra, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos configurar a nossa visão. A gente precisa ter bem clara a nossa visão. Nós temos ali uma visão como igreja, né? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos, também é uma visão. Mas não é só desta visão que eu estou falando da nossa visão como um todo. O interessante desse texto é que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor, e o ponto é que para onde nós estamos olhando e para quem nós estamos olhando conta muito. Irmãos, para onde nós estamos olhando conta muito aonde nós vamos chegar. Provavelmente você vai chegar para onde você está olhando. Para onde você está olhando, a direção que você está olhando está apontando o seu destino. Então nós precisamos configurar a nossa visão à luz da palavra. E aqui quando eu digo para onde nós estamos olhando, eu estou falando, o que está influenciando o teu coração? O que você está admirando? O que você tem contemplado? Quais sonhos têm povoado o seu coração e da onde vieram esses sonhos? Porque a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. A nossa visão é a candeia do nosso corpo. E é incrível que os nossos olhos vai procurar aquilo que o nosso coração está desejando. Se o nosso coração não está desejando o Senhor, dificilmente nós vamos ter uma visão como a visão de Isaías. Eu tenho para mim que Isaías viu ao Senhor, porque era o desejo do coração dele. O anelo do coração de Isaías era pelo Senhor.
O anelo do coração de Isaías era pelas coisas santas, era por intimidade. O anelo do coração de Isaías era por adoração, era por uma vida consagrada. E como ele anelava isto, um dia o Senhor liberou essa visão sobre a vida dele. E por isso que eu digo, nós precisamos configurar na nossa visão o que está influenciando a nossa vida, o que está influenciando o nosso coração. Porque eu tenho para mim, irmãos, que às vezes o que nós estamos sonhando está tirando o nosso foco do que Deus tem para nós. Então, por isso, o nosso sonho ele tem que estar bem alinhado com a perspectiva do céu, com o que o céu tem para liberar. Às vezes a gente começa a olhar coisas porque está todo mundo olhando. Aí é igual o pessoal fala, parece que caiu o balão, né? Parece que morreu o boi, né, que o pessoal chama. Quando tem uma rodinha lá e está todo mundo olhando e você vai lá, e às vezes você está indo para um compromisso. E aí você está indo para o seu compromisso. E aí você está indo para um propósito firme. Mas aí você vê que está todo mundo olhando lá a rodinha, não sei se foi um acidente, não sei o que aconteceu, e tem gente que gosta. E aí você se distrai do seu compromisso, e para lá e vai olhar o que está todo mundo olhando. E às vezes você não percebe que Deus tinha algo melhor para você. Que Deus tinha um foco para você, que Deus tinha um propósito para você. Então nós precisamos configurar a luz da Bíblia para onde nós estamos olhando, a direção que nós estamos olhando. Nós temos que ter a convicção no nosso coração que nós estamos olhando sempre para o alto. Nós estamos olhando sempre para Jesus. Nós estamos olhando sempre para o que diz a Bíblia e não para onde as pessoas estão olhando, para onde o mundo quer que nós estejamos olhando. Às vezes a gente, através de rede social, estamos olhando para onde está todo mundo olhando. Olhando para o dinheiro. Às vezes olhando para o renome, não é? Às vezes olhando para a ostentação, às vezes olhando para qualquer coisa que seja natural, às vezes olhando para a vaidade, às vezes, como a gente diz, olhando para o nosso umbigo, correndo atrás dos nossos problemas, focado no nosso problema, olhando para a nossa causa, olhando para a nossa situação, e a gente tira o foco do Pai, do melhor que Ele tem para nos oferecer. Às vezes a gente está olhando tanto para o problema que a gente esquece do Deus que nós servimos. Porque o inimigo é assim, irmãos, o inimigo faz barulho. O inimigo das nossas vidas faz barulho, e ele faz barulho justamente para tirar o nosso foco, para tirar os nossos olhos, de olhar para o alto, de olhar para o Senhor, e olhar para qualquer coisa que seja natural e terrena. O inimigo ele vai tirar o seu foco falando, olha, você precisa ter uma casa como a do seu irmão. Você precisa ter um estilo de vida como o do seu irmão. Você precisa ter um ministério como o do seu irmão. Você precisa se portar como seu irmão. E às vezes a gente perde o foco. Um dia aconteceu com Davi, Saul falou para ele, você precisa usar a minha armadura, porque com a minha armadura você vai vencer. E ele falou, não, eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei como eu já venci as minhas batalhas. Foi com uma funda, não foi com a sua armadura. Foi com as vestes e foi com as armas que o Senhor me deu. E não é com aquilo que o mundo tem para me oferecer. Então, o primeiro ponto do chamado de Isaías, a visão. A visão dele estava no alto, e isso faz muita diferença na nossa vida, porque o chamado de Isaías, ele começa com aquilo que ele estava contemplando. Os olhos de Isaías estavam no Senhor, os olhos de Isaías estavam no Pai. Então, continuando aqui, porque o Leif Hetland também ele fala que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Então, quando as coisas terrenas seduzem o nosso coração, muito provavelmente, como a Bíblia diz, aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí nós temos uma grande chance de não viver a plenitude do que o céu tem para as nossas vidas. É impossível Isaías ver o que ele viu e não ter as suas prioridades mudadas. A nossa visão, aquilo que nós estamos enxergando do Pai, das coisas espirituais, vai mudar completamente o nosso estilo de vida. Muda as nossas prioridades, muda quem nós somos. Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos contemplando, muda a percepção que nós temos de todas as coisas. E Isaías, e aqui já entrando no segundo ponto, depois da visão vem a transformação, porque a partir do momento que ele vê ao Senhor, existe uma situação que acontece ali. Existe um processo que acontece a partir do momento que ele vê ao Senhor. Se a gente for olhar no versículo 2, continuando a visão de Isaías, acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está inteira, e o templo ficou cheio de fumaça. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que essa visão de Isaías foi uma visão gloriosa. Ela foi uma visão mística.
Foi uma visão sobrenatural. Isaías viu o céu, Isaías viu o trono, Isaías viu os anjos voando, e os anjos cantavam e os batentes das portas tremiam. Foi uma visão preciosíssima. Mas o nível de visão que nós temos do Pai, ele está muito relacionado com o nível de renúncia. Isaías, ele não teria tido esse nível de visão se a vida dele não tivesse um certo nível de consagração, de renúncia, de comunhão com o Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui? Que a nossa profundidade com o Pai vai determinar o nível da nossa visão. Você só vai conseguir enxergar coisas, e eu só vou conseguir enxergar coisas que as pessoas não enxergam, que muitas pessoas não enxergam, se eu tiver um nível de comunhão e de intimidade com Deus que muitas pessoas não têm. Pouquíssimas pessoas da Bíblia tiveram essa visão. Teve um homem que teve essa visão, uma visão similar. Sabe quem foi esse homem? O apóstolo Paulo. Mas sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo que não aconteceu com Isaías? Deus teve que pôr um espinho na carne dele. Porque Deus falou para Paulo, ou foi o que Paulo disse: olha, eu vi uma coisa tão preciosa, eu vi uma coisa tão gloriosa, que para eu não me ensoberbecer, o Senhor me pôs um espinho na carne para lembrar que eu sou homem, para lembrar que eu sou terra. Talvez você não está entendendo, então eu vou te esclarecer. O Senhor quer liberar visões, o Senhor quer liberar uma visão de vida, uma visão de mundo, uma percepção espiritual tão ampla sobre as nossas vidas, que se não vir o próximo passo, que é o passo da transformação, a gente não suporta. E aí vem a próxima etapa aqui. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, a glória de Deus estava ali. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Existem algumas coisas, irmãos, que é impossível não acontecer na presença de Deus. E a primeira coisa que é impossível não acontecer na presença de Deus, na presença genuína, quando nós estamos de forma genuína na presença de Deus, é a gente não ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. É impossível a gente estar diante da glória e da majestade de Deus, e nós não nos arrependermos, não vermos quem nós somos, as nossas debilidades, as nossas limitações humanas não saltarem aos nossos olhos. É impossível a gente contemplar o Senhor e ainda ficar ego no nosso coração. É impossível a gente contemplar o Senhor e nós acharmos que existe alguma coisa de nós mesmos. É impossível a gente contemplar ao Senhor e nós acharmos que nós temos alguma coisa, ou que nós somos alguma coisa. É impossível a gente contemplar o Senhor e a gente não entender que Ele é tudo, que é tudo dEle, por Ele e para Ele. E foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, quando contempla o Senhor, ele deu conta da sua realidade, ele viu as suas limitações, e ele falou: Senhor, quem sou eu diante da sua majestade? Isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou, isso aqui tem tudo a ver com quem o Senhor é, porque ele nunca tinha visto tanta glória e tanta majestade. É impossível nós estarmos na presença do Pai e não reconhecer as nossas limitações. A visão sobrenatural que Isaías teve levou ele a dar uma resposta prática. No secreto, irmãos, quando ele tem esse diálogo ali com o Pai: eu gritei, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E no versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Outro dia eu estava pensando, quem dera se fosse fácil assim. As nossas debilidades, vem um serafim, toca, e o pecado é perdoado. Era bom se fosse fácil assim, né, irmãos? Mas eu quero te dar uma boa notícia: isso já aconteceu na cruz. Os seus pecados foram perdoados, as suas limitações foram colocadas na cruz com Cristo. Aquilo que era maldito em você foi colocado na cruz com Cristo. E aí você e eu, nós passamos essa etapa, nós passamos dessa fase. Mas esse ponto aqui de Isaías, porque lembrando que ele estava na antiga aliança, de uma forma profética, aquele serafim tocou com uma brasa os lábios dele para que fosse purificado. Isso aqui tem um símbolo para nós, o símbolo de uma transformação. Quando nós estamos na presença do Pai, quando nós contemplamos a presença do Pai, nós também passamos por esse processo de transformação. Hoje, irmãos, trazendo para os nossos dias, eu posso fazer um paralelo aqui com o nosso secreto. É o meu?
A gente pode fazer um comparativo aqui com o secreto. Com o nosso secreto. Quem gosta aqui de entrar na presença de Deus? No secreto, no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na igreja. Quando nós entramos na presença do Pai, sentimos a presença dEle, não é? O quanto Ele nos fala ao nosso coração. É mais ou menos o que aconteceu com Isaías, salva a proporção aqui. O quanto Ele nos fala no nosso coração. Mas naquele lugar ali, o Senhor também revela algumas verdades que Ele precisa tratar com a gente. Aqui, quando Isaías reconhece a limitação dele, o anjo toca ele com aquela brasa viva. Isso aqui fala de uma próxima etapa, de um próximo nível. Isso aqui fala de uma mudança de fase, de uma mudança de caráter. Como eu falei aqui, o profeta Isaías, isso é uma coisa que me chama a atenção, ele já era profeta antes desse período, ele tinha visões. Se você pegar o capítulo 1 do livro de Isaías, vai falar, olha, no ano dos reinados de Uzias, de Josias, eu tive uma visão de Judá e de Jerusalém. Ele já tinha uma visão. Mas chegou uma fase do ministério, chegou uma fase da carreira, chegou uma fase da vida familiar dele, que Deus tinha algo mais para ele. E toda vez que Deus tem algo mais para a nossa vida, o Senhor aumenta o nível de exigência. Não me pergunte por que é assim, mas é assim que a vida funciona. E a gente acha que isso é místico, mas isso é natural, isso não é sobrenatural. Quando eu quero promover alguém, quando eu estou de olho para promover alguém, eu aumento o nível de exigência. Com toda generosidade, com todo amor. A gente precisa testar. A gente precisa falar, deixa eu ver se o João aguenta. Deixa eu ver se ele vai aguentar as pressões. Deixa eu ver se ele vai aguentar o peso da liderança. Deixa eu ver aqui se ele vai aguentar a carga de trabalho. Deixa eu ver, a gente usa um nome, deixa eu ver se ele não vai espanar. Deixa eu ver se ele não vai jogar a toalha. E às vezes a pessoa não sabe. Mas tem alguns que eu não aguento e eu falo. Aí eu falo, nós vamos apertar um pouquinho mais. Mas nós estamos te testando. Então a gente fala, segura aí. Jesus a Bíblia é da mesma forma, o Senhor é da mesma forma. Nós temos a Bíblia aqui que é o nosso manual. Para a gente entender que toda vez que o Senhor permite que nós sejamos um pouquinho mais apertados, Ele está nos testando para nos levar para o próximo nível. Aleluia. Mas tem alguns colegas que não sabem, que estão sendo testados. Uma vez eu fui testado e eu não sabia. E eu estava fazendo trabalho de quase 5 pessoas. E eu estava, quase 5 não, quase 3. 3,5. Meu de mais 2,5. E alguns colegas foram saindo e o chefe passando trabalho para mim. Passando trabalho para mim, passando trabalho para mim. E teve uma época que eu estava trabalhando das 5:30 da manhã até 11 da noite. E eu não entendia que ele estava me testando. Mas também não podia pedir demissão. Fui indo. Passei ali quase 2 anos nessa situação. E depois de quase 2 anos chegou a promoção. Até no período que eu nem acreditava e que eu nem imaginava. Porque é assim que a vida funciona, irmãos. E é engraçado que, às vezes, o seu chefe começa a colocar uma pressão em você, e nem ele sabe que ele está te testando. Mas não é de acordo com o coração dele, é amando de Deus. Às vezes o Senhor está aumentando a sua exigência, o seu nível de exigência em algumas áreas, e você não está entendendo por quê, e você acha que é implicância. Estão implicando comigo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu vou tomar minha providência. Eu vou processar. Calma o seu coração. Todas as vezes que você estiver passando por um processo onde a exigência está sendo aumentada na sua vida em qualquer área, fica tranquilo que existe promoção de Deus chegando para você. Aleluia. Às vezes o Senhor está trabalhando porque Ele quer aumentar a sua patente e você não está entendendo. Descansa no Senhor, Ele está trabalhando para aumentar a sua patente. Patente espiritual não é cargo, é autoridade espiritual sobre determinadas situações que antes você não poderia, a partir de agora você vai poder. Com o profeta Isaías foi da mesma forma. O Senhor estava falando, Isaías, você profetizava, você cantava, você era uma bênção. Até aqui você veio com um nível de santidade, com um nível de caráter. Daqui para frente, o que eu tenho para liberar sobre a sua vida é um novo nível de caráter. Isaías, até aqui você passava no farol vermelho. Até aqui você dava um chapéu no imposto de renda. Até aqui você tinha um pequeno deslize. Mas para posições que eu quero te colocar, Isaías, o seu caráter precisa ser íntegro em toda a sua maneira de ser. Para os lugares aonde eu quero te levar, Isaías, o teu coração tem que estar completamente tomado pela visão. Você tem que saber quem eu sou. Você tem que saber quem você é.
Você tem que saber quem te abriu as portas, quem te fez chegar aonde você está, porque os lugares aonde eu quero te levar, o velho Isaías não serve mais. As vestes que eu quero colocar na tua vida, Isaías, não serve mais para o antigo Isaías, para a antiga maneira de ser, para as antigas limitações, para as antigas debilidades. Existe uma página, Isaías, que você precisa virar, porque quando você permitir que eu vire essa página na sua vida, eu vou te honrar. E era isso que o Senhor estava fazendo com Isaías. E foi isso que o Senhor fez com a gente. Mas na nossa vida, irmãos, a Bíblia diz que a estrada que anda o justo é como a luz da aurora, ela brilha dia mais até ser dia claro. E o Senhor vai aumentando com generosidade o nível de exigência na nossa vida. E o Senhor vai nos puxando um pouquinho mais. E o Senhor vai nos forjando um pouquinho mais. Porque Ele sempre tem algo a mais para liberar sobre as nossas vidas. Ele sempre tem algo a mais, Ele tem um nível a mais de autoridade. Ele tem um nível a mais de bênção. Ele tem um nível a mais de revelação. O Senhor quer revelar coisas para mim e para você que só eu e você vamos entender, que só você consegue entender. O Senhor tem dons para serem liberados sobre a nossa vida, que a nossa humanidade não pode achar que vem de nós, porque são coisas preciosíssimas. É como eu falei aqui, o apóstolo Paulo, o Senhor precisou colocar um espinho, para ele mostrar que não vinha dele, que não era dele, que era do Senhor, para ele mostrar que ele era homem, com o profeta Isaías não. O profeta Isaías, o anjo tocou-lo e o sarou da sua debilidade, do seu pecado, da sua limitação. O Senhor, Ele nos toca todo dia para nos curar, para nos sarar, cada dia um pouquinho mais da nossa debilidade, e às vezes Ele nos toca mandando provações, e às vezes Ele nos toca para nos curar das nossas debilidades, para nos curar das nossas situações, mandando. Eu fui curado, irmãos, de avançar o farol vermelho. Sabe como eu fui curado? Com multa e ficando 2 anos com a minha CNH suspensa. Muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. Eu entendi, eu falei, não é isso que Deus tem para a minha vida não, gente. Eu estou buscando prova para a minha vida. Eu estou pecando diante dos homens e pecando diante de Deus. Eu estou desonrando ao Senhor. Como é que eu vou ser crente com a minha CNH suspensa? Não foi porque ninguém me forçou, foi porque eu não tive responsabilidade. Como é que eu vou ser crente desse jeito? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Como é que eu vou falar em justiça de Deus? Fazendo coisa errada diante dos homens? Eu caí em mim, depois que eu passei por um processo. Depois estava todo mundo indo viajar no final do ano, eu ficando em casa. Depois de ter que me esgoelar ali para pagar multas e documento de carro e toda aquela situação, que eu falei, não, gente, para. Quando eu era menino, eu agia como menino. Agora eu sou homem, eu preciso agir como homem, é o que diz a Bíblia em Coríntios 13. Existem coisas que a gente precisa deixar. E existem provas que o Senhor permite que nós passemos para a gente cair em si. Para a gente entender que não são coisas que Deus colocou. Não são lugares que o Senhor, não são portas que Deus abriu. Uma das maiores orações, uma das coisas que eu mais oro hoje em dia é que o Senhor feche portas na minha vida que Ele não abriu. Quando a gente está olhando para onde está todo mundo olhando, a gente mira em portas que Deus não abriu, porque está todo mundo indo. A gente mira no estilo de vida, em situações, às vezes a gente quebra até princípios, para pôr o pé onde está todo mundo colocando o pé, e não foi Deus que preparou. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, em toda a nossa maneira de ser. Então nós precisamos entender que às vezes o Senhor permite que o nosso contexto fique numa condição apertada, porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. Ele quer mostrar que para o novo nível, para o novo passo que Ele tem para as nossas vidas, o velho homem não serve mais. Mas eu vou repetir, irmãos, toda vez que o nível de exigência está aumentando na sua vida, em qualquer área da sua vida, fica tranquilo que o Senhor está de olho em você. Ele tem um próximo passo, uma próxima etapa preparada para a sua vida em qualquer área. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu ministério, pode ser na sua família, pode ser em qualquer área. Todas as vezes que o nível de exigência aumenta, o Senhor Ele tem uma porta maior te esperando. Amém? Então essa é a etapa da transformação. A visão gera transformação. Quando nós contemplamos o Senhor, nós saímos de lá com uma responsabilidade. Nós saímos de lá decididos, Senhor, essa minha debilidade não serve mais. Não foi ninguém que falou, irmãos, até porque a Bíblia já diz. No secreto, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem está de verdade no secreto, irmãos, reconhece as suas limitações e fala, Senhor, eu preciso superar isso aqui a partir de Cristo.
O velho homem, a velha mulher já não pertence mais, já não cabe mais nesse contexto. Já não cabe mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Como eu disse aqui, o profeta Isaías era velho de crente. O profeta Isaías estava no ministério há muito tempo. Ele já profetizava. Mas o Senhor tinha um novo nível, um novo passo. O Senhor tinha uma nova estação para a vida dele, e essa nova estação exigia algo novo da parte dele. Para a glória do Pai. Isaías, ele viu o Senhor, e tudo começa de onde para onde nós estamos olhando. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, não é? Todo o nosso corpo será bom. Porque todo o nosso corpo vai andar segundo aquela visão, segundo a percepção que nós temos. E é impossível, irmãos, nós temos uma experiência genuína com Deus e não termos a nossa vida transformada, não desejarmos uma transformação em toda a nossa maneira de ser. Não adianta a pessoa vir me falar que tem uma vida de secreto, que busca ao Senhor, que conhece ao Senhor, que vê anjos, que vê o sobrenatural, e não desejar uma transformação na sua vida. E não desejar um próximo nível de santidade. E não entrar na presença de Deus de olhar para a sua realidade, para a sua condição de homem, de mulher. Eu gosto muito, irmãos, de coisas sobrenaturais. Tudo que é sobrenatural. Visões, revelações, profecia, sonho, respeito todos os ministérios. Eu amo o ministério profético. Mas tudo isso precisa desembocar em uma transformação no estilo de vida. Precisa desembocar, quem pecava não peca mais, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Precisa desembocar em um estilo de vida prático. E daqui a pouco nós vamos ver a resposta de Isaías. A resposta que Isaías deu para tudo isso. Amém? Precisa desembocar em um estilo de vida prático. E principalmente, nós vamos entrar daqui a pouco, que serve aos outros, que serve à noiva de Cristo. Porque não tem a ver com a gente. Tudo isso aqui tinha a ver com a noiva de Cristo. O Senhor, quando Ele chama Isaías, quando Ele dá aquela visão para Isaías, quando Ele toca em Isaías, capacitando, transformando, derramando sobre a vida de Isaías a autoridade, não era para Ele mesmo, não era para Ele dormir feliz, aquela paz, aquela alegria, amém, Ele sentiu, mas era para desembocar na igreja. Ele tinha um propósito para cumprir na noiva de Cristo. Ele precisava preparar a noiva do Cordeiro. Ele precisava falar para nós, olha, virá um que vai padecer, que vai sofrer, que vai morrer. Ele precisava nos preparar para esse tempo. E foi isso que aconteceu. Amém? Vamos avançando. Para viver o próximo nível, nós precisamos multiplicar exaustivamente aquilo que já nos foi entregue. Essa é uma realidade. Como eu tenho dito aqui, irmãos, às vezes tudo que o Pai quer de mim e de você é profundidade. Nós estamos vivendo em uma geração superficial. Não estou falando individualmente de cada um. A era que nós estamos vendo é uma era de superficialidade. Irmãos, a gente conhece tudo e ao mesmo tempo a gente não conhece nada. Às vezes você pega uma pessoa, você conhece de internet, de celular, essas coisas, conheço. Mexo no Instagram, Facebook, faço isso, faço aquilo, coloco efeito, coloco aquilo. Você dá uma apresentação para a pessoa fazer, a pessoa não sabe. Sabe de tudo e não sabe de nada. Não consegue fazer uma tabela, um gráfico. Mas por que eu estou falando isso? A geração que nós temos vivido é essa geração. A gente conhece um pouquinho de todo assunto. E a gente não conhece a gente conhece pouquíssimos assuntos em profundidade. O maior desespero do mundo corporativo hoje é encontrar especialistas. Especialistas. Pessoas que conhecem profundamente. E as empresas pagam salário absurdo para especialistas, para gente que conhece profundamente, não um pouquinho de tudo, mas um assunto em profundidade. E eu creio que nesse tempo o Senhor está buscando da minha e da sua vida profundidade. Sair do raso, sair da questão ali da superfície, mas conhecer plenamente o Senhor e a sua palavra. Quem conhece o Senhor e a sua palavra, quem busca conhecer o Senhor e a sua palavra, não se move conforme toda sorte de ventos. Não se move conforme todo vento de doutrina, conforme qualquer coisa que está sendo dita, qualquer coisa que está sendo ensinada, qualquer coisa que está sendo falada. Irmãos, os segredos do Senhor são para os íntimos. Os segredos do Senhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o conhecem. O Senhor, Ele quer nos chamar pelo seu nome, porque nós somos embaixadores do céu. E para carregar essa responsabilidade de serem embaixadores do céu, o Senhor, Ele quer que nós entremos na sua presença com profundidade. É como eu disse, o nível de revelação que o profeta Isaías teve, o nível de visão que ele teve, estava relacionado com o nível de profundidade que ele tinha, de busca que ele tinha. Você quer ter uma visão específica da parte de Deus?
Um conhecimento específico da parte de Deus se aprofunda na presença do Pai, no teu secreto, na comunhão com o Espírito Santo, naquilo que a gente aprende no dia a dia. Comunhão com o Espírito Santo. E depois que nós temos essa profundidade, que às vezes o Senhor só está nos chamando para isso. Às vezes, irmãos, era uma coisa que eu não entendia na minha vida, que o Senhor permitia que vinha provações e tribulações. Era uma forma dele me atrair para o íntimo. Porque ele sabia que quando a batata esquentava, eu ia orar. Às vezes o Senhor só está querendo chamar a nossa atenção, nos atrair para o íntimo, para o tempo da comunhão, para o tempo da oração. Às vezes Ele vai te expulsar de lá, para você ir trabalhar, para eu ir trabalhar. Mas às vezes Ele nos vai atrair para aquele lugar, para conversar, para liberar. Você quer ter visões diferenciadas do céu, coisas específicas, revelações específicas do céu? Entra no íntimo, no secreto. Tenha uma vida secreta com Deus, uma vida particular com Deus. Uma vida particular com Deus. E você vai ter uma visão diferenciada a respeito de todas essas coisas, mas o Senhor nos chama para sair do raso de verdade na sua presença. Agora, Isaías está lá e tem aquela visão e tudo muito maravilhoso. Céus abertos, os anjos do Senhor voando, tudo muito bonito. Mas outra coisa que é impossível a gente não ter na presença de Deus, a gente não sair de lá com uma responsabilidade. É impossível você entrar na presença de Deus, sentir a presença de Deus e não falar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente sai de lá com o senso de urgência. É outra coisa que a humanidade tem perdido, o senso de urgência. É para ontem. É para ontem. Temos que fazer e agora, não dá mais tempo. E quando nós entramos na presença de Deus, nós entendemos que Jesus está voltando. A gente começa a se mover pelo relógio de Deus, que é a última hora. E que as pessoas estão se perdendo, e é impossível a gente sair de lá sem uma responsabilidade de abençoar, de fazer algo por alguém. É impossível a gente sair da presença de Deus, e isso aconteceu com Isaías. Ele não conseguiu sair de lá, ele não conseguiu sair do secreto, ele não conseguiu sair da presença, sem dar uma resposta para o chamado. Ele não conseguiu sair de lá sem falar, eis-me aqui. Você quer ver? Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós entendemos o nosso chamado. A gente começa a entender que não tem nada a ver comigo. Não é a minha carreira, não é o meu ministério, não é o meu propósito, não é nem o meu chamado. É por aquele nome ali, ó. Jesus. É preparar a noiva para arrebatamento. É trabalhar por uma igreja gloriosa. É trabalhar por uma igreja sem mácula, sem mancha. É continuar, é o ministério dele, é a carreira dele, é o propósito dele, é o chamado dele, é a visão dele, são os valores dele, é tudo por ele. Quem conhece ao Senhor, conhece essas realidades. E sai de lá dando uma resposta para esse chamado. A visão sobrenatural que Isaías teve levou ele a dar uma resposta prática. No secreto, o caráter dele foi tratado, foi trabalhado. Ele foi exigido um pouco mais, mas essa exigência indicava uma nova fase, porque agora ele ia sair de lá falando daquele que era maravilhoso. Ele ia sair de lá como o arauto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele que carregava a autoridade. Nós carregamos a autoridade do Senhor quando nós deixamos o Pai trabalhar no nosso caráter, na nossa maneira de ser. A próxima estação está nos esperando. O Senhor, Ele já indicou para cada um de nós aonde nós precisamos aprofundar. Você sabe, eu não preciso falar. O Senhor, Ele falou ao seu coração hoje, durante o louvor. O Senhor, Ele está falando ao seu coração hoje, nesse momento, as áreas que você precisa aprofundar na presença dEle. Que você precisa descer mais em oração, que eu preciso descer mais em oração. As áreas que nós precisamos tratar. Quando as pessoas não conseguem ter profundidade, isso impacta todas as áreas da sua vida. Superficialidade na carreira, nos relacionamentos, no conhecimento, na família, no ministério, e principalmente superficialidade na comunhão com o Pai. O Senhor se revela a Isaías de uma forma profunda, e tinha um motivo também, porque Isaías precisava ser tratado no profundo e no oculto. Isaías precisava ser tratado em uma área que ninguém conhecia, que talvez algumas pessoas conheciam, mas relevava. Isaías precisava ser tratado em uma área que só o Senhor conhecia, e é o secreto que faz isso com a gente, irmãos. Quem convence a gente
de que nós precisamos mudar aquilo que ninguém sabe. É o Espírito Santo. É nesse tempo. É no tempo de contemplação da sua presença. É no tempo de contemplação, de adoração. É no tempo que nós estamos ali, nós e ele. Isaías estava sozinho aqui. Era Isaías e o Senhor. E a consequência disso também seria um nível diferente de profundidade com o Pai. As revelações de Deus para o profeta Isaías foram no nível da sua entrega e da sua renúncia. Isaías foi o profeta que melhor conheceu Jesus sem nunca tê-lo visto. Ninguém falou de Jesus como o profeta Isaías, parece que eles andavam juntos. Nem Lucas, nem João, que era o apóstolo amado, falou de Jesus igual Isaías falou em Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu e como um filho se nos deu, e o governo está em seu ombro, e ele será chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Parece que no secreto de Isaías ele andava com Jesus. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías falou de Jesus como nem aqueles que viram ele nascer falou. Isaías falou como Jesus nasceu. Ele foi nascendo, ele foi crescendo como a raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. Homem de dores, experimentado no trabalho, e quem olhava para ele nenhuma beleza havia para que o desejasse. Que evangélico fala isso? Homem experimentado no trabalho, que levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e nós o reputamos por ferido e aflito de Deus. A intimidade que ele tinha com Jesus, ele se deixou ser trabalhado, ele desfrutou verdadeiramente de uma presença, e aquela presença moveu algo no coração dele, aquela presença o convenceu, ele se entregou completamente, ele falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, agora não é mais comigo, agora não é mais o Isaías, agora é o Senhor, é Jesus na vida de Isaías. Ele fala lá no capítulo 61, aquilo que depois Jesus também vai ler quando entra no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do nosso Deus, o ano da libertação aos cativos, o ano de falar aos oprimidos que existe uma solução, que existe uma saída, o ano de falar para toda a terra que existe uma aceitação, que existe um renovo. O profeta que melhor conheceu Jesus 700 anos antes de Jesus ser vindo nessa terra, o nível de intimidade trouxe o céu na terra na vida de Isaías. O Senhor foi exigente com ele, mas também foi muito generoso. O reino a que nós pertencemos é um reino de exigência mesmo, é um reino de excelência. O reino que nós pertencemos não é um reino de qualquer jeito, não é um reino de qualquer forma, é um reino de ordem e decência. Quando eu falo, irmãos, que a gente tem que configurar a nossa visão, é para a gente entender que o caminho é estreito mesmo e a porta é apertada, porque é um reino de coisas certas, é um reino de caminhos estabelecidos, é um reino que não tem atalhos, mas é um reino que tem respostas e tem resultado. O reino a quem nós pertencemos não é um reino de ilusão, e às vezes quando a gente não mantém a nossa visão em Deus, a gente corre risco de seguir ilusões, e a gente corre atrás de ilusões. Quantas pessoas que por perderem a visão espiritual correm atrás de uma ilusão no seu casamento e procura fora aquilo que o Senhor já tinha liberado, aquilo que já tinha dentro de casa? Quantas pessoas correndo atrás de uma ilusão, pede demissão no seu trabalho? Eu vi isso muitas vezes. A pessoa tinha 20, 30 anos de empresa, um trabalho bem estruturado, aí apareceu lá um PDV, aqueles pacotes lá que não sei quantos salários, a pessoa cresceu o olho, tinha um plano de vida, tinha um propósito, tinha um plano bem estabelecido. Imagina a situação, irmãos. A Bíblia diz: apresente o Senhor aos seus planos e eles darão certo. O Espírito Santo colocou um plano, um projeto no seu coração, você estabeleceu aquele plano, você estabeleceu aquele projeto. Você orou, você consagrou aquele plano, aquele projeto, que pode ser uma família, que pode ser uma carreira, que pode ser um ministério. Você consagrou ao Senhor aquele plano, aquele projeto. De repente todo mundo está olhando para outra direção, correndo atrás de uma ilusão, e você muda a sua visão também e vai atrás de uma ilusão. E você joga fora aquele projeto que você trabalhou tantos anos. Estou falando de uma família, estou falando de uma vida profissional. Eu estou falando de um estilo de vida. De um estilo de vida que o Espírito Santo colocou no meu e no teu coração, que você sabe que é o correto. Mas eu creio que isso não acontecerá no nosso meio, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos aberto os olhos para essas realidades. A visão que nós temos que ter é a visão do céu e não correr atrás de ilusões, para nós não sermos desapontados, porque o Senhor tem algo melhor. A excelência glorifica a Deus e inspira os homens.
Como na parábola dos talentos, nós precisamos multiplicar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Essa é a resposta prática que nós temos que dar. O eis-me aqui de Isaías, ele saiu de lá com uma responsabilidade. Ele saiu de lá reconhecendo que a obra de Cristo na vida dele, a cruz de Cristo, porque ali aquela purificação, aquela brasa representava a cruz. A cruz de Cristo na vida dele preparou ele para o novo tempo. Agora eu tenho algo, e eu preciso liberar na vida de alguém. E o Senhor chamou Isaías para pregar para a igreja, o Senhor chamou Isaías para pregar para todo aquele povo, para profetizar na vida daquele povo, para ser uma resposta para aquela geração, como o Senhor chamou eu e você. E aí é o nosso tempo, depois de tudo isso, darmos as nossas respostas ao Senhor. Dar as nossas respostas ao céu. Na parábola ali dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer, né? Na parábola dos talentos, irmãos, aqueles homens que tinham 5 e aqueles que tinham 2 talentos, eles trabalharam, eles não enterraram. Não sei o que o Senhor colocou na sua mão, mas multiplica. Multiplica. Orando pelas pessoas, cuidando de pessoas. Fazendo algo por alguém, abençoando a vida de alguém. Qual será a nossa resposta? A forma mais certa de nós perdermos algo é escondendo. Foi assim que na parábola dos 10 talentos ali de Mateus 25, aquele homem que tinha um talento, ele perdeu, ele escondeu o que ele tinha. Se Isaías olhasse para as limitações, se Isaías olhasse para o velho homem, se Isaías não configurasse a mentalidade dele com a mentalidade do céu, com a visão do céu, não olhasse para o Senhor, não contemplasse ao Senhor, ele não conseguiria dar essa resposta, ele não conseguiria dar o eis-me aqui. Mas eu acredito, irmãos, que o eis-me aqui de Isaías foi genuíno. Quando ele falou, Senhor, eu estou aqui, ele falou de corpo e alma, de coração. Sabe por quê? Porque ele entendeu a urgência. Ele entendeu a urgência do corpo. Ele entendeu que se ele não fizesse nada, uma geração estaria perdida. Se ele não fizesse nada, uma geração estaria perdida. Ele se deixou ser trabalhado. Ele falou, Senhor, eu coloco as minhas limitações no teu altar. Eu coloco as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Eu coloco no teu altar. Mas eu preciso fazer alguma coisa por esta geração. Eu preciso ser uma resposta, eu preciso falar algo para esta geração. E foi assim que ele fez. Para viver o próximo nível, nós precisamos multiplicar exaustivamente aquilo que já foi entregue para cada um de nós. Como eu falei, pode ser que você está no processo, está sendo exigido. Não tem problema. Continua exaustivamente multiplicando aquilo que Deus colocou na tua vida. Quer seja numa célula, quer seja no ministério, quer seja servindo uma pessoa, quer seja no ministério que ninguém está vendo, quer seja levando comida, quer seja abençoando alguém, continua multiplicando exaustivamente aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, ainda que ninguém está vendo, porque Ele está vendo. E o próximo nível da sua vida vem dEle, não vem dos homens, não vem de mim. Quando a nossa visão está alinhada com a do céu, o propósito final sempre vai ser a noiva de Cristo. Tudo aponta para Jesus e não para nós mesmos. Como os 10 leprosos que eu disse antes, até podemos receber um milagre ou uma bênção e não dar uma resposta, mas é impossível ser amigo de Deus e não dar uma resposta. A gente até pode receber uma bênção, ser tocado, receber um milagre e não dar uma resposta, mas é impossível ver o que Isaías viu, desfrutar do que ele desfrutou e não dar uma resposta. É impossível andar com Jesus, conhecer a paixão do coração de Deus, conhecer aquilo que move ao Senhor e não dar uma resposta prática, e não dar o nosso eis-me aqui para o Senhor. Amém? E com base nisso, irmãos, que nós vamos orar, com base nesta palavra, que nós vamos orar nesta noite, crendo em tudo isso que o Pai liberou sobre as nossas vidas. Tem uma situação, irmãos, que a gente precisa entender, para tranquilizar o nosso coração. O desafio ele é sempre maior para quem está mais perto. Eu estava no começo do culto ali, já tinha começado o louvor, chegando mensagem do trabalho. E daqui a pouco vou ter que responder. O desafio ele é sempre maior para quem está mais perto. Quanto mais íntimo você for de Deus, maior serão os desafios que virão na sua vida. Ele aumenta o nível de exigência, porque ele aumenta o nível de autoridade. Ele aumenta o nível de fé. Ele aumenta o nível de convicção. Ele aumenta a força. Ele aumenta a perseverança. Situações que muitas pessoas não passariam, você vai passar rindo, glorificando ao Senhor, feliz da vida, exaltando, entendendo as situações. Se o Senhor ele está aumentando o nível de exigência, Ele quer aumentar o nível da comunhão, da intimidade.
Existem liberações do céu para as nossas vidas, através de dons espirituais, através de autoridade espiritual. Mas o Senhor, Ele conta comigo e com você para uma resposta prática. Uma resposta prática. Ser alguém na vida de alguém. Abençoar alguém, amém? Se você puder ficar de pé comigo nesta noite.